Eclesiastes capítulo 6. Vamos lá para a Bíblia? Eclesiastes capítulo 6. Versículo 3. O que eu quero mostrar para você aqui hoje, amigos. Eu não sei como é o teu sistema de qualidade. Quem trabalha em empresa, existe um negócio chamado ISO, que é um sistema internacional de qualidade. Existem pessoas que estão com seu ISO muito baixo. A pessoa se satisfaz, ela se dá por satisfeita, ela se dá por grata com pouca coisa. Se esquece que você serve um Deus que é dono do ouro e da prata. Um dia, o irmão do filho pródigo, ou melhor, o irmão do pródigo, que também era pródigo, a Bíblia diz que um dia ele chegou para o pai e disse: pai, eu estou chateado, o senhor nunca me dá nada, o senhor não faz nada por mim. O pai chegou para ele e disse: filho, porque você não quer, porque tudo que é meu é teu, tudo que eu tenho também te pertence. O que você queria? Pai, eu queria um cabrito para alegrar com os meus amigos. O pai respondeu: filho, vai no pasto e pega. Tudo que é meu é teu. Isso é o sistema de qualidade. Aquele filho, o irmão do famoso, o caçula que foi embora de casa, ele nunca saiu da casa do pai, mas ao mesmo tempo ele nunca conseguiu alcançar aquilo que ele gostaria de alcançar. Aquilo que ele gostaria de ter. Por quê? Porque ele não entendeu que no sistema de qualidade do Pai, no sistema de qualidade de Deus, ele poderia ter tudo quanto ele desejasse. Mas ele trabalhava sol a sol, dia após dia. Ele disse: pai, eu nunca deixei de seguir a tua palavra, nunca deixei de te obedecer, nunca deixei de cumprir o teu mandamento, mas o Senhor não me dá nada, porque a qualidade dele estava o bastante. Ele se deu por satisfeito em trabalhar, e na hora da folga trabalhava mais um pouco e não tem nada. Tem gente, pessoal, com todo respeito, você está trabalhando tanto, a pessoa parece um animal de tanto que trabalha, parece uma máquina, trabalho. Trabalho é bênção de Deus. Quando chegar nessa lição aqui, eu vou lhe explicar o que é trabalho. Trabalho é bênção. Mas você tem que entender que a Bíblia diz que o trabalhador, é digno do seu. Em outras palavras, você está trabalhando muito, você tem que ganhar muito. Você tem que vencer muito, você tem que conquistar muito, você tem que superar muito. Não é errado trabalhar muito. O errado é, apesar do trabalho, você não ter uma qualidade, você não ter o resultado, você não vê mudança, você não vê melhora. Se é para trabalhar, vamos trabalhar, pessoal, mas para viver uma vida que você sonha, a vida que você deseja. Olha o capítulo 6, versos 3. Diz assim, irmãos: se o homem gerar 100 filhos, é uma hipótese que Deus está levantando. Se viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos, e se a sua alma se não fartar do bem, que mais, pessoal? E além disso não tiver um enterro, digo que o aborto é melhor. Deixa eu falar na linguagem para todo mundo entender. Se você não arrebentar na vida, o Eclesiastes está dizendo, melhor que nem tivesse nascido. Forte isso, pessoal. Isso é forte. O que Deus está dizendo aqui, que se você não tiver uma vida de qualidade, se você não viver uma vida de resultado, de nada adiantará você ter 100 filhos, viver 100, 200, 300 anos, mas se você passar toda a sua vida e não vencer, e não conquistar, e não comer o melhor da terra, o final do versículo diz que o aborto, que é a criança que nem nasceu, é melhor do que você. Está dando para entender, pessoal? De que às vezes você está com um nível de qualidade muito baixa, você não está vencendo, e você diz, pastor, eu estou feliz. Repito, grato, porém não satisfeito. Seja grato porque você respira, seja grato porque você tem uma roupa, seja grato porque você tem um trabalho, mas se você não está satisfeito, isso é qualidade. Você pode pedir mais, você pode sonhar mais, você pode determinar mais, você pode ter maiores expectativas, porque na qualidade de Deus, tudo que Ele faz é bom, é perfeito. O homem não terá falta de nada. Deu para entender até aqui, pessoal? Lá no livro, vamos lá para o Novo Testamento? Lá no livro de João capítulo 6, preste atenção porque que tem gente que não tem um nível de qualidade que Deus gostaria que tivesse. Olha como é que Deus multiplica os recursos na tua vida. João capítulo 6, Evangelho de João, capítulo meia dúzia.
A história você já deve ter ouvido falar. Jesus um dia multiplicou pães e peixes. Olha a diferença da percepção de Deus e da percepção do homem. Da qualidade do homem e da qualidade de Deus. Aquilo que o homem se dá por satisfeito é aquilo que Deus gostaria de lhe dar e fazer de você uma pessoa satisfeita. Diz o seguinte, capítulo 6, João, capítulo 6, versículo 5 em diante. Diz assim, João 6, 5. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão vinha ter com ele, disse-lhe a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas diziam isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que haveria, o que, pessoal? Olha aqui para o pastor, sempre que Deus lhe der uma palavra, sempre que Deus te der uma ordem, sempre que Deus te der uma instrução, não seja tolo, não seja vagaroso em cumprir o que Deus está lhe falando. Porque quando Deus lhe der uma instrução, Ele já sabe como é que Ele vai fazer a obra. Ele já sabe como é que Ele vai lhe curar, como é que Ele vai prosperar, como é que Ele vai mudar. Eu sempre me refiro a isso quando eu falo do meu ministério. Eu nunca pedi, nunca pedirei para ir para alguma cidade ou para sair de alguma cidade. Mas eu digo para Deus, aonde o Senhor me colocar, tem que ser comigo. Só isso. Se Deus quiser que eu vá, estou indo. Se Deus quiser que eu fique, estou ficando. Mas aonde eu estiver, seja comigo. Porque cada direção que Deus lhe dá, Ele tem um compromisso. Todas as vezes que Deus te der uma ordem, o compromisso é de Deus, pessoal. Preste atenção nisso aqui. Isso aqui é muito simples. Por que o pastor, eu na posição de pastor, nunca pedi, nem vou pedir para ir para alguma cidade, ou sair de alguma cidade? Porque se eu peço, a responsabilidade é minha. Foi eu que pedi. Mas se Deus me manda, quero nem saber, responsabilidade é de Deus. Quando eu for orar, Deus quer nem saber, o Senhor que me trouxe para cá, então trate de me abençoar, com todo o respeito. Se foi Deus que me trouxe para cá, então me honre. Se foi Deus que me mandou para cá, então me responda. Se foi Deus que me trouxe para cá, então cumpra a tua palavra. É isto o que os discípulos não entenderam. Jesus disse, vão lá, vejam comida para todo mundo. Você sabe que o crente não bebe cachaça, né, pessoal? Ou não deveria. Se tem crente bebendo, ainda não é crente. Bom, o crente não bebe cachaça, mas o que come não é brincadeira, pessoal. Você já foi em festa de crente? Pessoal, é uma comilança que não é brincadeira. O crente come ou não come, pessoal? Você sabe que a maioria das pessoas, quando se converte, engorda. Não sei porquê, eu acho que é a comida, come demais. Hoje eu brinquei com uma pessoa, ele disse, pastor, só estou comendo peixe. Depende da quantidade, né? Comer só peixe não quer dizer nada. Você vai comer um monte, não muda muita coisa. Mas o que eu quero mostrar para você, que Deus ele tinha um plano, uma expectativa maior. Ele perguntou, onde é que compraremos? Mas ele já sabia aonde, como, de que maneira ele faria. Quando Deus te dá uma palavra, quando Deus te manda você ir, quando Deus manda você ficar, quando Deus manda você plantar, quando Deus manda você lutar, quando Deus mandar você fazer qualquer outra coisa, faça, porque a responsabilidade é de Deus. Vou tirar a letra aqui, ó. Você se lembra do apóstolo Pedro? Jesus ele veio andando sobre as águas e de repente o Pedro foi mais corajoso e disse, Senhor, deixa eu também andar sobre as águas. Jesus falou o quê, pessoal? Falou o quê? Ó, presta atenção, o pastor vai andar aqui, pode andar? Por cima aqui? Pode ou não pode? Pode não? Ah, vocês não querem, não vou andar, senão eu ia andar. Quando Jesus falou, vem, ele não pensou duas vezes. Ele não disse, João, joga uma corda. Ele não disse, Felipe, joga uma boia. Ele simplesmente tirou o pé e começou a andar sobre as águas. O que eu quero mostrar para você, pessoal? O Pedro entendeu uma coisa muito simples. Quando você fizer o que Deus manda, a responsabilidade é de Deus. Quando você faz o que você acha melhor, se vire, a responsabilidade é sua. Quando você faz o que você pensa, o compromisso é teu. Mas quando você fizer o que Deus manda, o compromisso é de Deus. Tá claro, pessoal? Para você vencer, para você sobressair, aprenda a confiar mais em Deus. Fazer o que Deus manda, não o que você quer. Fazer o que Deus lhe pede, não o que você quer fazer. E se Deus está lhe pedindo, se Deus está lhe mandando, se Deus está lhe instruindo, preste atenção. Pedro estava onde, pessoal? No momento que Jesus o chamou, estava onde? Onde estava o barco? Estava na calmaria. Estava a calmaria?
Não, estava uma tempestade. Estava no meio de uma tempestade, dentro de um barco. Olha aqui de novo a letra, ó. Portanto, o barco, ó, balançava para lá e para cá. Era seguro estar dentro do barco? Não. Mas era seguro pisar na água? Entre pisar na água e ficar no barco, era melhor ficar no barco. O barco balançava, mas preste atenção, era o único local firme, de firmeza, que o Pedro tinha para pisar. Mas quando Deus te dá uma ordem, um mandamento, você não tem que confiar na sua segurança. Já ouviu falar na chamada zona de segurança? Não vou mudar não, mudar dá trabalho, e dá mesmo, pessoal. Mudar dá um trabalho que não é brincadeira. Mas tem gente, pastor, eu não vou sair daqui não, vai que eu me arrisque a abrir o meu negócio, e se não der certo? Se é coisa da sua cabeça, não vai não, você vai quebrar a cara. Mas se foi Deus quem falou, sai do seu local de segurança, vai lá. No que você é bom, no que você sabe fazer. Tem gente que é uma boleira de mão cheia. Tem gente ficando rica fazendo bolo. Tem gente, por exemplo, que ele é muito bom com ideias. Coloca uma madeira na mão dele, ele faz boneco, faz carrinho, faz um monte de coisas úteis. No que você é bom para fazer? E pastor, eu faço tudo. Então, o faz tudo, comece a ganhar dinheiro com aquilo que você sabe. Mas o problema de muita gente é que você tem medo de sair do seu local de segurança. Você tem medo de sair do seu local de conforto. E por causa do medo que você tem de sair do seu local de conforto, você não anda sobre as águas. Eu lhe pergunto, andar sobre as águas é normal, pessoal? É normal? Não. Então, para viver o sobrenatural, andar sobre as águas não é normal. Então, para viver o sobrenatural, você tem que fazer o quê? Sair do seu local de segurança. Qual é o seu local de segurança? Por que você não vive uma vida de maior qualidade? Uma vida de melhor resultado? Porque você não sai do seu local de segurança. Você tem medo. Tem gente que tem medo de mudar, tem gente que tem medo de começar um negócio, tem gente que tem medo de começar uma parceria, uma sociedade, tem gente que tem medo de comprar um carro, de comprar uma casa, tem gente que tem medo de viver, pessoal. A pessoa tem medo de tudo, ela tem medo da vida, ela tem medo de viver, de conquistar. Tem gente que tem medo de tudo. Você está no local de segurança, que a coisa está feia, está balançando, e vai balançando, e se brincar você vai afogar, você vai cair dentro do barco. Mas se você confiar no que Deus está dizendo, ao Pedro ele só deu uma palavra, vem! Aquela palavra foi tudo para ele saiu do barco e começou a andar sobre as águas. É esta palavra, ou palavras como esta, que Deus tem para mim e tem para você. Saia do seu local de conforto, saia do seu local de segurança. Quando Deus te der uma ordem, te mandar fazer alguma coisa, quando Deus te der uma palavra, obedeça, porque aí você vai viver o sobrenatural. Quem está entendendo até aqui, pessoal? Vamos aplaudir a Deus? É aí que você vai viver o sobrenatural. Volte para a leitura. Versículo, capítulo 6. Parei aonde? Me ajude aí. Versículo 6. Mas dizia isso para o experimentar, porque bem sabia o que haveria de fazer. 7. E Filipe respondeu, dizendo-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome o que, pessoal? Não era nem para matar fome, era só para pegar um pedaço. Um pedacinho. Sabe o que era 200 dinheiro de pão? Deixa eu te ajudar a calcular quanto dinheiro era isso. Cada dinheiro equivalia a um dia de trabalho. 200 dias de trabalho é quase um ano, descontando domingo, sábado, para quem trabalha de segunda a sexta, é praticamente um ano de salário. Vou falar por baixo. Imagine que você ganha um salário mínimo. Deixa eu arredondar para R$800 para facilitar minha conta aqui. Durante um ano, 9.600. Você chega na padaria hoje e diz: ô, seu Joaquim, tem padaria aqui? Tem, não tem, pessoal? O seu Joaquim, eu quero R$9.600 de pão. Ele vai perguntar: você quer padaria? Não é verdade? Porque é muito bom. Onde é que você vai? O Filipe diz: Senhor, onde é que eu vou achar padaria ou pão para tanta gente comer? E ainda que eu ache, como é que é isso? Nós não temos tanto dinheiro aqui no caixa. Onde é que nós vamos fazer isso? Vamos voltar para a leitura? Versículo 8.
E um dos seus discípulos, quem era ele, pessoal? Irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Olha a percepção humana, gente. Ele pergunta: mas o que é isto para? O que é isso para tantos? 10. E disse-lhe Jesus: mandai-os assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, partiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelo que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. 12. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. E recolheram, pois, e encheram, lê comigo, 12 cestos cheios de pães, de 5 cestos de pedaços, dos 5 pães de cevado que sobejaram ao que haviam comido. Volte um pouquinho, por favor, versículo 11. Como é que Deus fez esse milagre? Versículo 11. E Jesus tomou os pães. Primeiro ele fez o quê? Olha aqui para o pastor. Jesus pegou os 5 pães, igualmente os 2 peixes. Primeira coisa que ele fez, ele deu. Olha aqui para mim. Quando você ora, quando Jesus acabou de dar graças, aqueles 5 pães transformaram em quantos, gente? Quantos? Quantos? 5.000? Quantos? Eu vou descer aí. Aqueles 5 pães se transformaram em quantos? Quanto? Milagre? Milhares? Milhares? Quantos? Quantos? Olha aqui para o pastor, gente. Em nenhum, continuavam os 5 pães. Não houve multiplicação quando Jesus orou. Não, pastor, não está escrito que houve. Jesus pegou os 5 pães e os abençoou. Quantos pães tinha na mão dele? 5. Ué, pastor, mas como é que Jesus fez o milagre? Lê o versículo de novo, vamos voltar para a Bíblia aí. Mesmo versículo, nem sei onde eu parei. Lê para mim aqui, amigo. 11, vamos ler juntos. Lê comigo. E Jesus, tomando aqueles pães e dado graça, e os discípulos entre os que estavam sentados, igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Parou aí. Quando Jesus acaba de abençoar os 5 pães e 2 peixes, os 5 pães ainda eram 5 pães, os 2 peixes ainda eram 2 peixes. Quando é que houve a multiplicação? Quando Jesus começou a repartir. Quem está entendendo, pessoal? Tem gente que está orando: Deus me prospere, a prosperidade nunca vem. Deus me abençoe, a bênção não chega. Por quê? Já expliquei. A prosperidade não vem com oração. A oração faz o quê, gente? Eu expliquei aqui já. A oração nos leva a Deus. Vamos repetir? Diga: a minha oração me leva a Deus. As minhas atitudes me levam ao resultado. Eu só não senti vocês empolgados. Vamos ler de novo. Diga: as minhas orações me levam a Deus. E as minhas atitudes me levam ao resultado. Já decoraram? Vou tapar os ouvidos agora. Vamos ver quem sabe. As tuas orações, as tuas atitudes, então para você ter resultado. Ele pegou 5 pães, ele repartiu. E quando Jesus repartiu, deu aos discípulos à multidão, ali houve abundância. Mas preste atenção que, aos olhos de Filipe e os demais, eles disseram: o que é 5 pães para tanta gente? Manda todo mundo com fome, tá bom. Não vamos dar comida não, esse crente come muito. Dá comida para ele não, manda eles com fome mesmo. Porque é pouco pão poucos pães para muita gente. Jesus falou: nada disso. Vieram a mim, eu não vou despedir vazio. Você está buscando a Jesus? Você está vindo buscar Deus? Você não vai voltar de mãos vazias. Quando você busca a Deus, você volta com uma bênção. Quem veio ontem, eu expliquei que quando você busca a Deus, você recebe a palavra, você volta com o quê, pessoal? Com a bênção. Se você rejeita a palavra, você volta com a lepra. Então decida, você quer voltar com a bênção ou com a lepra? O versículo está dizendo que quando Jesus repartiu, aí veio o milagre. É assim que Deus vai fazer o milagre na sua vida.
Olha para quem está do seu lado. Deixa eu voltar aqui para cima. Olha para quem está do seu lado. Diga: Jesus, Ele pode e Ele quer te abençoar. Mas é necessário que você aprenda a repartir. Que você aprenda a dar. Porque é dando que se recebe. Segundo Samuel capítulo 19. Volte para o Antigo Testamento. Preste atenção que é qualidade, pessoal. Tem gente que está perdendo. Você está deixando de conquistar porque você ainda não percebeu o quanto Deus é capaz de lhe dar. Segundo Samuel capítulo 19. Você que está em casa é a mesma coisa. Você que está em casa, talvez você ainda não percebeu que Deus é o dono do ouro e da prata. E que, portanto, Ele tem tudo para lhe fazer conquistar. Ele tem tudo para fazer de você uma pessoa muito grande, uma pessoa bem-sucedida. Mas não depende de Deus, depende de você. Deus, Ele tem desejos, vontades e expectativas. Mas a decisão, a atitude, ela é nossa. Olha o que diz aqui a Bíblia, irmãos. A história de um homem chamado Barzilai. Você já leu isso na Bíblia? Barzilai? Segundo Samuel 19, 31. Diz o seguinte, capítulo 19, versos 31. Também Barzilai, o gileadita, desceu a Rogelim e passou com o rei o Jordão para o acompanhar a outra banda do Jordão. 32. E era Barzilai o que, pessoal? Olha aqui para o pastor. Barzilai era o quê? Volte aqui a atenção. Deus não tem preconceito contra a idade. A Bíblia, o nosso Deus não tem preconceito. Não importa se você entrou hoje pela primeira vez ou se você tem 50 anos de igreja. Não importa se você é o cristão mais novo ou o cristão mais antigo, de idade, não importa. Mas a Bíblia chama de velho ou velha aquela pessoa que já não tem mais disposição para a vida. Sabe aquela pessoa que acorda de manhã, para que levantar, né? Eu vou ficar na cama. Tem gente que é assim, pessoal. É um garoto de 15 anos, mas não tem vontade nem de sair da cama. Num calor de Manaus, fica debaixo da coberta. Isso é preguiça, né, gente? É preguiça ou não é, gente? Diga, sai para lá, preguiça. Tem gente que vive numa preguiça, pessoal. Não tem ânimo para trabalhar de jeito nenhum. Não tem vontade de vencer, não tem vontade de crescer, de ser grande, de vencer na vida. O Barzilai, a Bíblia diz que ele era velho. Ele era velho de idade. Para nós, a velhice na Bíblia é sinônimo de cansaço. É sinônimo de pessoas que já não querem lutar, que já não querem se esforçar, que já não pagam preço, que já não lutam, que já não guerreiam. E talvez você não está vivendo uma vida de qualidade, porque você já não está pagando o preço. Você já não se esforça como um dia. Você já não luta como um dia você lutou. Você não batalha como um dia você batalhou. E por você parar, não lutar mais, Deus também para, pessoal. Volte para a leitura para você entender mais. Aonde que eu parei, irmãos? 32? Então vamos para o 33. E disse o rei a Barzilai: passa tu comigo e sustentar-te-ei comigo a Jerusalém. Porém Barzilai disse ao rei: quantos serão os dias dos anos da minha vida, para que eu suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos sou eu hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no comer ou no beber? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que será o teu servo ainda pesado ao rei, meu senhor? Olha como Barzilai estava velho, pessoal. Esqueça a idade. Olha como é que ele estava velho. Vou repetir, esqueça a idade dele. Por que ele estava velho? Ele diz, o Davi diz, Barzilai, eu sou grato a tudo que você fez por mim, rapaz. Enquanto eu estava fugindo do rei Saul, você me ajudou muito. Agora eu sou rei, agora eu posso te ajudar. Vamos lá para o palácio. Eu vou te tratar como meu filho. Você vai comer da minha comida, você vai vestir das minhas vestes, você vai viver uma vida de rei. Vamos para o palácio, vamos para Jerusalém, viva uma vida de rei comigo. O Barzilai disse, não, eu já estou velho, vou ficar por aqui mesmo. Mas Barzilai, lá tem comida boa? Não, estou acostumado com roer osso aqui. Mas Barzilai, lá tem cachoeira? Não, estou acostumado a tomar banho de caneca. Mas Barzilai, lá tem uma mesa, não, estou acostumado a comer no chão. Mas deu para entender, pessoal? Tudo que o Davi falava, ele olhava para si e dizia, para quê? Para que eu quero algo maior, Davi? Eu já vou morrer. Para que eu quero mais dinheiro? Para que eu quero uma casa melhor? Meu irmão, minha irmã,
Quanta gente na igreja está com esse pensamento de Barzilai. Pastor, por que eu vou querer algo melhor? Isso não é consumismo? Então Deus é consumista? Porque Deus diz que Ele quer o melhor da terra para você? Ele é dono do ouro e da prata e Deus é consumista por causa disso? Não! Pare dessa besteira de achar que Deus quer que você seja pobre, pessoal. É estranho, vamos chamar assim, o religioso. O problema é o religioso. Porque o religioso diz, pastor, e se Deus quiser que eu passe fome? Tá bom, então não peça comida para ninguém. E se alguém lhe for lhe dar comida, não aceita não. É Deus que quer que você passe fome. Mas a pessoa quando está passando fome, você não vai me dar comida. Mas não é Deus que quer que você passe fome? Então não peça para ninguém, não deixa ninguém te ajudar. Mas a pessoa não percebe. Sabe aquela pessoa que quando passa miséria acha que é Deus castigando? Quando está doente diz, Deus está me tentando? Ora, se é Deus, então não toma remédio. Você caiu doente, para que você vai no hospital? Não foi Deus? Para que você vai tomar remédio? Não foi Deus? Você está na pindaíba financeiramente falando, está em dificuldade? Por que você vai buscar ajuda? Você não acha que é Deus que quer isso para você? Lógico que não, pessoal. Na oração do Pai Nosso, Jesus disse, Pai, seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como ela é feita lá no céu. O que Deus quer para você é que você tenha uma vida de qualidade. Mas o Barzilai se sentiu velho, ele se sentiu já idoso, cansado para lutar, cansado para voltar para a vida. Como é que você está hoje? Você está velho ou você ainda é garota? Você está velho ou você está forte? Você ainda tem disposição ou você já desistiu da vida? Você ainda quer conquistar muito ou você não quer conquistar mais nada? Essa reunião é para quem quer conquistar. Quando eu convido você para vir na segunda-feira, eu sou bem claro. Eu digo, se você não quer conquistar, não venha. Porque segunda-feira eu vou provocar a sua fé. Eu quero que você seja grande. Eu quero que você vença. Eu quero que você tenha. Porque Deus deseja isso. Ele diz que Ele deseja que você vá bem em todas as coisas. Que você tenha. Que você prospere. E há quem desacredite e diga, não, mas eu posso viver com pouco. Então, com todo respeito, azar teu. Porque Deus quer te dar mais. Se você se dá por satisfeito, é você e Deus. Mas Deus pode lhe dar mais. Deus quer lhe dar mais. Ele tem potencial para lhe dar mais. Na verdade, Deus não tem nenhum problema, pessoal. Deus não tem um problema sequer. Ele é um Deus farto. Ele é um Deus forte. Ele é um Deus rico. Ele é um Deus grande. E Ele está pronto para lhe abençoar. Digam graças a Deus. Diga para quem está do seu lado. Diga, ou você melhora na vida, ou você melhora. Você pensou que eu ia falar besteira, né? Ou você melhora, ou você melhora. Ou vai, pessoal. Com a ajuda de Deus, ou você vai. Porque você nasceu para conquistar. Eu tinha mais para te dar. Mas Deus mandou parar por aqui, eu vou parar. O que eu te mostrei aqui hoje. Tudo que Deus faz é bom, é perfeito, é completo. Deus não fez você faltando nada. Se alguém tentar te diminuir, como eu costumo brincar, eu tenho a estatura normal de um homem, não precisa ter mais nem menos. Deus me fez perfeito. Você é a mesma coisa. Não importa a sua idade, a sua estatura, o seu peso, não importa nada disso. Deus te fez perfeito. No sistema de qualidade de Deus, não falta nada para você. Não falta nada para você vencer. Não falta nada para você conquistar. E vou terminar com um versículo que não está nem aqui no meu rascunho. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1. Ou é segundo ou é primeiro? Isso aqui não estava aqui na minha mensagem, mas eu te dou agora. Ou é primeiro ou é segundo? Deixa eu ver aqui. Eu acho que é o segundo Coríntios. Vamos lá. É primeira, pessoal. Estava errado. Primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios. Mas você não pagou a pilha. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 7. Diz o seguinte, vamos ler? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 7. Vamos lá. De maneira, cadê aqui? Pulou minha página aqui, 1, 7. De maneira que nenhum o quê? Dom vos falta. Esperando a manifestação de Jesus Cristo. O que você precisa para vencer?
A Bíblia está dizendo que não falta nada. O que você precisa para conquistar, a Bíblia está dizendo que não falta nada. O que você precisa para ser grande, a Bíblia está dizendo que não falta nada. Pastor, mas como? Eu estou vendo que está faltando tudo. Qual é o teu sistema de qualidade? Você quer mais? Pastor, eu quero. Faça como o apóstolo Pedro. Jesus disse, Pedro, vem. Ele esqueceu que ali tinha água. Ele ignorou que ali tinha água. E ele pisou sobre as águas. E quando ele pisou sobre as águas, ele viveu o sobrenatural. Quando fizermos o que Deus manda, nós também viveremos o sobrenatural. Levante uma das mãos e diga obrigado, Jesus. Que esta palavra esteja cravado no meu coração. Não me deixe espiritualmente envelhecer a ponto de se cansar e de parar e de desistir. Diga, meu Deus, eu não vou parar, eu não vou desistir, porque o Senhor é a força da minha vida. Diga muito obrigado, porque eu vou conquistar muito no nome de Jesus. Vamos aplaudir a Deus.